7. O valor do silêncio. Uma poderosa arma contra manipulatória e até coercitiva. 19 é o silêncio. Da mesma forma que a frieza, o silêncio não pode ser usado descriteriosamente. Se você acha que simplesmente ficando mudo vai resolver tudo, está errado. Você deve usar o silêncio por longos períodos somente quando estiver sido vítima de alguma pilantragem emocional. No resto do tempo, deve atenuá-lo com falas acertadas. Porém, nunca deve ser muito falador. Simplesmente ficar quieto não irá resolver nada. Você deve ficar quieto dentro de certas condições e atenuar o silêncio sob outras condições. Poucos conseguem discernir isso, a maioria crê ingenuamente na eficácia de generalizáveis comportamentos polarizados mecanicamente. Pouquíssimos homens são capazes de se manterem silenciosos por longos períodos de conflito. Normalmente, tentamos ficar calados após sofrermos injustiças, atraiçoamentos sutis ou termos os nossos sentimentos transformados em objeto de brincadeiras irresponsáveis, mas não aguentamos fazê-lo por muito tempo. Quando chegamos ao limite de nossa capacidade de suportar, explodimos e descontamos o atrasado. A vontade de dizer o que sentimos é algo que nos traga vivos e nos corrói. É agravada pela dificuldade em verbalizar o que percebemos. A dificuldade se deve ao caos infernal e confuso de ideias e emoções que se mesclam em um pandemônio insano propositalmente provocado pelas espertinhas, as quais se mantêm cientes de tudo o que se passa ao mesmo tempo em que nos recusam certezas, definições e clarezas para nos manterem na confusão. Temos muitíssimas insatisfações, mas, por mais que tentemos defini-las e demonstrá-las, nunca sentimos que é o suficiente. Esta obsessão provém da hiperatividade mental. Se você se calar exteriormente mas interiormente continuar com a mente agitada, pensando milhares de tolices, terminará no hospício. O silêncio é poderoso e às vence, mas necessita vir de dentro para fora e jamais de fora para dentro. Na presença dela, mantenha sua mente quieta. A partir do momento que você não pensar, não existirão confusões ou dúvidas, pois não existirão raciocínios a respeito. As provocações torturantes ficarão sem efeito. A desconcertante conduta feminina atinge apenas aqueles que perdem seu precioso tempo nelas pensando na tola tentativa de montar os quebra-cabeças propositais. Se você tentar silenciar de fora para dentro, desenvolverá doenças psicossomáticas e morrerá. Somente aqueles que se submetem à disciplina interna espiritual podem atingir o verdadeiro silêncio. Experimente, quando for vítima de alguma pilantragem feminina, tornar-se subitamente mudo por muito tempo. Ela devolverá o silêncio e a distância, mas chegará um momento em que não suportará o tormento e tentará arrancar algo. É nesta hora que você não deve falar nada e continuar quieto. Refiro-me a um silêncio prolongado e não de algumas horas. Isso é muito difícil. Exige desapaixonamento completo, total disposição em perder, desapego, disciplina de ferro e uma vontade de aço. Como são tagarelas compulsivas, as superamos no campo do silêncio com certa facilidade, se formos disciplinados. Entretanto, afirmo novamente, devemos nos calar de dentro para fora. O silêncio as deixa desesperadas por não lhes permitir saber o que se passa e o que vai acontecer. Após chegar ao limite de resistência, ela tentará forçá-lo a discutir, polemizar e brigar. Resista até cansá-la. Então haverá chegado o momento de expor de forma curta, direta e grossa seu ponto de vista e sua exigência, retirando-se da conversa antes que a discussão seja iniciada. As fêmeas preservam para si o discernimento, a certeza e a definição clara do que se passa na relação, mas, ao mesmo tempo, os recusam ao homem para mantê-lo preso na confusão e na dúvida. Ocultam, por meio de atitudes contraditórias, a verdade a respeito do que sentem, fazem e planejam, principalmente no que se refere à fidelidade. A postura indefinida e incoerente é uma arma que desconcerta e imobiliza o outro. Entretanto, por meio do silêncio, devolvemos-lhes este fardo indesejável. Silêncio as atormenta por criar uma situação em que não existe definição para nada. Durante o silêncio, não há certeza e tudo é indefinido. O silêncio preserva o mistério e não permite que nossas intenções e sentimentos sejam visíveis. A manutenção do silêncio é difícil porque vivemos em uma cultura mental em que os pensamentos são estimulados e vistos como necessários.
A crença de que se deve pensar e estourar a cabeça raciocinando para resolver os problemas da vida é muito forte. O resultado é que falamos sem parar por termos a mente hiperativa. O silêncio deve ser quebrado com falas orientadoras, protetoras e levemente carinhosas quando ela se comportar de forma honesta, transparente e sincera, o que geralmente acontece raríssimas vezes. Há, entretanto, situações em que o silêncio é inútil e até atrapalha. São situações que exigem o impacto emocional poderoso de uma fala bem acertada. 8. A duplicidade de sentimentos. Uma vez apaixonado, você se tornará dependente da presença da amada e a perseguirá incessantemente para que sua dor emocional seja aliviada. Então a espertinha estabelecerá, proposital e conscientemente, uma barreira para o contato e o manterá à distância, sofrendo por amor. A distância, a intransponívelidade da barreira, o apaixonamento e a perseguição apresentam entre si uma relação proporcional direta. Quanto mais apaixonado, mais perseguidor você se tornará. Quanto mais perseguidor, mais intransponível será a barreira, maior será a distância e por maior tempo durará a ausência dela. É um fenômeno curioso. A espertinha te induz a se aproximar, mas em seguida barra a aproximação. Ao exigir a entrega do coração, a espertinha o está induzindo à perseguição e ao assédio, pois não há sentimentalismo passional sem exigência de presença e proximidade do objeto amado. Contraditório e ilógico? Não, apenas frio e calculista. Qual é a lógica ou o sentido de tal comportamento aparentemente contraditório? Mantê-lo escravizado emocionalmente, preso pela paixão para sempre, amando-a por toda a eternidade, sem ser correspondido e sem receber nada em troca. Inconsciente? Não, proposital e calculado. Qual é a motivação? O egoísmo sentimental absoluto. Como isso é possível? Pelo simples fato de que as desejamos desesperadamente enquanto elas são quase indiferentes a nós. Como reverter? Lutando contra nós mesmos e adquirindo características que as atraiam. Quais são essas características? Já as descrevi exaustivamente em meus livros. A conduta contraditória feminina gera sentimentos de natureza contrária que se digladiam em nosso interior e despedaçam nossa alma. No início da relação, quando tudo é um fingido mar de rosas, os sentimentos de apego e afins são desencadeados e reforçados por meio de condutas carinhosas, cuidadosas e amorosas da companheira. Nesta fase, a mulher se comporta como uma santa, ignora os outros machos etc. Posteriormente, quando comprova que estamos bem presos e apaixonados, nosso grau de dependência e vínculo afetivo começa a ser testado com atitudes provocativas e desafiadoras. É nesta etapa que vivenciamos muitos conflitos, a maioria dos quais originados de condutas que sutilmente colocam em dúvida a fidelidade. Enquanto não houvermos mordido a isca, a fêmea simula ser exatamente aquilo que desejamos. Age como a dama dos nossos sonhos mais lindos, perfeita, maravilhosa e divina. Após mordermos a isca, entretanto, a conduta vai mudando aos poucos e desde o paraíso caímos no inferno. As atitudes inocentes de atenção, simpatia, proximidade e cuidado com outros machos irritam o homem porque abalam sua convicção na lealdade de sentimentos da companheira. São utilizadas propositalmente como forma de provocação. O problema não está na conduta promíscua da parceira, como as feministas tentam fazer parecer, mas sim na falta de transparência, na indefinição, na confusão e na dúvida que a conduta suscita. Se a conduta fosse clara e definida desde o início, como no caso da prostituta, não haveria problema. Mas, como somos racionais, a irritação da dúvida, como diz Peirce, nos corrói provocando um grande sofrimento emocional. Necessitamos de situações definidas. Uma relação recheada por interrogações e fatos mal explicados causa um grande tormento, pois ficamos exclusivamente à mercê da confiança. Como a crença irracional sem base lógica não é o nosso ponto forte, nos sentimos sem chão. O que enfurece são as posturas contraditórias. Condutas sutis aparentemente sem nenhuma gravidade são percebidas por nós como violentos atos de traições disfarçadas. A inocência é aparente, pois são justamente as condutas sutis e sem maldade que principiam as traições. Sabendo disso, as espertinhas fazem justamente aquilo que detestamos e o fazem de forma consciente e premeditada. Não somente no campo da fidelidade se dão as provocações.
Há também as atitudes que desafiam e afrontam nossos sentimentos e valores em muitos outros campos. Como somos territorialistas e queremos proteger nossos genes, necessitamos comprovar continuamente por meio da observação direta que nossa companheira nos é absolutamente fiel e mantém os demais machos a uma prudente distância. Por isso, quando a espertinha reclama, dizendo que devemos confiar em sua palavra, a despeito das evidências de fatos que criam dúvidas ao invés de certezas, sentimos que estamos sendo ludibriados. O resultado é que nos enfurecemos, com justa razão, e vamos criando, aos poucos, sentimentos hostis e negativos com relação àquela que pretendíamos somente amar. Tais sentimentos nos fazem muito mal e, curiosamente, as deixam felizes por serem a prova de que sofremos pelo que fizeram. A longo prazo, configura-se então uma duplicidade de sentimentos que confundem o teor da relação. Nutriremos sentimentos negativos e, simultaneamente, positivos por uma mesma pessoa. Essa duplicidade simultânea nos destrói porque não conseguimos mais definir o que sentimos para polarizar nossas atitudes. Os sentimentos positivos que ingenuamente criamos funcionam como um freio que não nos permite hostilizá-las totalmente. Os sentimentos negativos impedem que desfrutemos a plenitude da relação. Então ficamos cindidos em dois, rachados, amando e odiando uma mesma mulher simultaneamente. A bomba explode em nosso interior, no coração. O erro, mais uma vez, consistiu em nos deixarmos embriagar pelo veneno da paixão. Se houvéssemos resistido ao fascínio, à beleza, ao encanto, à delicadeza, não seríamos empurrados para o outro extremo. Portanto, luxúria, apego, admiração, saudade e outros sentimentos afins são defeitos tão prejudiciais quanto a ira, a fúria, o ódio e os ciúmes. Todos devem ser exterminados de nossa alma mediante a análise, a compreensão, a assimilação e a oração. Assevero que, se você é ateu, será mais difícil ir além do que é. Não há outra saída além do desapaixonamento. Se você duvida, experimente entregar-se loucamente e verá os resultados nefastos. Para o homem passional, vejo apenas os seguintes caminhos como possíveis: 1. Suicidar-se. 2. Virar homossexual. 3. Ser corno conformado. 4. Enlouquecer. 5. Transformar-se psicologicamente. Recomendo apenas este último caminho. A duplicidade de sentimentos vincula-se estreitamente à natureza aproveitadora e oportunista dos seres humanos. Quando sentem que estão nos perdendo, nos oferecem amor, mas, quando sentem que estão nos conquistando, oferecem indiferença. Como acertadamente nos ensinou o mestre da política Maquiavel, os seres humanos tendem mais a tirar proveito do que a retribuir o amor que lhes é oferecido. Nossas companheiras não fogem a esta lei e quando se sentem amadas encaram tal fato como uma oportunidade a ser aproveitada ao máximo e não como um presente imerecido. A situação é ainda mais grave na medida em que, ainda de acordo com Maquiavel, não devemos dar margens ao ódio mas apenas ao temor. A solução é manter a razão ao nosso lado, para evitar que nos odeiem, mas castigá-las quando abusarem de nossa tolerância e confiança. As fêmeas devem se sentir amadas mas não muito, protegidas mas não totalmente e temer um castiguinho pendente, cuja intensidade e limite sejam impossíveis de calcular. As punições, neste caso emocionais, devem ser justas, curtas e impactantes. Os benefícios e premiações por boa conduta devem ser distribuídos lentamente durante bastante tempo para que sejam bem saboreados e lembrados por muito tempo. Se permitirmos que tentativas de ludibriação passem em branco após terem sido descobertas, cairemos em descrédito. Ao invés de reconhecerem o valor das nobres razões que nos motivaram a perdoá-las, compreensão, perdão, piedade, compaixão, etc., as fêmeas nos tomarão por homens fracos, pois suas mentes aproveitadoras não são capazes de compreender o valor dos sentimentos nobres. Retribuirão nosso perdão com oportunismo aproveitador e não com agradecimento, dizendo para si mesmas: que homem fraco! Não tem coragem de me impedir e permite passivamente que eu abuse de sua tolerância e confiança. Por outro lado, se as castigarmos certeiramente no campo sentimental, fazendo-as sofrer como fazem conosco, devolvendo-lhes tudo ao mesmo tempo em que escancaramos de forma explícita a pilantragem que cometeram, passam a nos admirar em seus íntimos, ainda que chorem, se lamentem e protestem.
Resulta, portanto, que os mais cruéis e vingativos são mais admirados do que os piedosos e misericordiosos, infelizmente. Mais uma vez fica assim demonstrado que os apaixonados se desgraçam. Observe que as atitudes provocativas, mentiras, tentativas de enganar, manipular, passar para trás, etc., são dissimuladas e assumem uma aparência inocente. Além disso, costumam aparecer justamente quando o clima entre o casal está maravilhoso, pois as fêmeas não têm o menor respeito pelo bem-estar dos relacionamentos. Na verdade, o maravilhoso clima de bem-estar é visto por elas como uma oportunidade a ser aproveitada, ou seja, um sinal de que chegou o momento mais propício para nos passarem para trás, pois é o momento em que mais estamos maleáveis e bonzinhos. Consideram que devem aproveitar este momento o quanto antes. Esta é a razão pela qual elas estragam repentinamente a boa convivência. Costumam nos surpreender estragando nossos bons momentos com atitudes negativas quando estamos amigáveis. Cultivam nossa expectativa por determinadas atitudes e nos surpreendem com as atitudes opostas, tornando a duplicidade de sentimentos inevitável. Nossos sentimentos, sinceridade e confiança são vistos como objetos a serem usados sem a menor consideração. Daí a importância de nos blindarmos neste nível. Observe, ainda, o comportamento de sua companheira e você descobrirá muitas mentiras e manipulações disfarçadas. Descobrirá também muitas artimanhas sofisticadas para minar a desconfiança e induzi-lo à credulidade. Como sentir apenas amor por uma mulher assim? Não é possível, pois ela está provocando amor e ódio simultaneamente. Portanto, não há saída. A única forma de evitar a duplicidade de sentimentos é não ter sentimento algum, nem bom e nem mau. As provocações são um termômetro. Curiosamente, ao provocar sua fúria, sua parceira estará medindo a intensidade de sua paixão. Terá a medida exata dos seus sentimentos, porque a submissão ocorre na proporção inversa de sua capacidade de hostilizá-la, feri-la e maltratá-la. Só a impotência em causar-lhe qualquer tipo de prejuízo revela o quanto você gosta dela e a deseja. O amor passional atua como um freio ao ódio, impondo um limite às atitudes destrutivas. É por isso que o ódio masculino puro, sem mescla de paixão, as apavora tanto. Por meio de testes e observações, os limites dos maridos e namorados são conhecidos. Se tudo correr bem, isto é, de acordo com os egoístas planos femininos, as provocações nunca deverão ultrapassar os limites da fúria masculina agressora e assassina. Quando isso acontece, uma tragédia se verifica e tal fato se deveu a um erro de cálculo da mulher ou a algum imprevisto que tenha revelado segredos perigosos. É claro que as atitudes agressivas dos homens que perdem a cabeça estão erradas e não as aprovamos, mas sucede que, muitas vezes, é a própria mulher quem as provoca. As provocações irritantes estão estreitamente relacionadas a uma tendência comportamental que as torna absolutamente refratárias ao controle. O hábito de fazer exatamente aquilo que percebem que não queremos que façam. Desarticulamos este vício se nos tornarmos lisos e desconcertantes. Nos tornamos desconcertantes quando falamos pouco, concordamos com tudo, mas, ao mesmo tempo, sabotamos tudo e não colaboramos com nada, deixando-as agirem sozinhas enquanto as observamos de fora. Quando não for capaz de provocar sofrimentos amorosos e concluir definitivamente que jamais vencerá a guerra da paixão, a mulher ficará à espera de um momento estratégico que permita um afastamento súbito que deixe fortes marcas, lembranças e expectativas no ar. Em um último ato desesperado, se mostrará maravilhosa em todos os sentidos na esperança de deixar uma marca bem forte na memória e nos sentimentos do homem, na tentativa de induzi-lo a embriagar-se, antes de deixá-lo sem aviso prévio. Se você fraquejar e embriagar-se com este veneno, ela então se afastará sem libertá-lo destas correntes, para que sofra para sempre. Terá sido a sua última vez. De alguma maneira, por meio dos mais variados artifícios, sua deusa demônio preservará esperanças em sua mente para induzi-lo a esperar pela eternidade. Talvez minta, dizendo que um dia voltará a procurá-lo. Talvez diga claramente que não o quer mais, mas, propositalmente, sorria de forma doce ou, hipocritamente, mostre-se preocupada e cuidadosa com você, para que sua esperança seja preservada, o que constitui um ato de má-fé.
A certeza, a definição e a clareza serão negadas de forma intencional e consciente. No fundo, apesar das aparências, ela dará um jeito de não libertá-lo, de deixá-lo esperando. E não se sentirá criminosa, pois sua natureza não lhe permitirá compreender o horror do crime emocional que cometeu. Observe que elas agem como se não possuíssemos sentimentos e ofendem sem hesitar aquilo que para nós é o mais importante e caro: o amor que sentimos por elas. A duplicidade de sentimentos se origina de comportamentos contraditórios que alimentam ou estimulam as esperanças masculinas e as frustram em seguida, jogando alternadamente com tais opostos. Os exemplos são muito conhecidos, mas os citarei uma vez mais. Corresponder ao cortejamento masculino, dando esperanças, para rejeitar o pretendente assim que este se aproxima. Aceitar o número de telefone, dando a entender que fará uma ligação e não fazê-la para que fiquemos esperando. Marcar o encontro e não comparecer, dando desculpas incoerentes. Mostrar-se comprometida emocionalmente e ao mesmo tempo deixar transparecer indícios de infidelidade, etc. A tentativa de confundir para imobilizar e desarmar é uma constante. Como sempre, a solução para sairmos destes infernos é nos elevarmos acima destas emoções bestiais, atingindo um estado de consciência superior. O amor romântico é tão estúpido quanto o ódio porque são passionais e subjetivos, não permitindo que enxerguemos a realidade. A conduta feminina paradoxal que provoca sentimentos opostos me lembra o que disse a deusa Terra, representação do eterno e feminino, Aslaine, o herói celta de Patmius. Às vezes sou sua mãe e o seguro. Às vezes sou sua irmã e o ajudo. E às vezes sou a amante que o esfaqueia pelas costas. A mulher por quem nos apaixonamos pode ser qualquer uma delas.